Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Sempre discutindo a cidade, tudo o que acontece e todos os problemas. Sempre trazendo convidados aqui para falar sobre esses problemas e também as soluções. Estamos aí esperando, já está chegando aqui alguns convidados para falar coisas importantes como cursinho, os cursinhos que só acontecem aqui na cidade de Guarulhos, para ajudar os jovens a chegarem até a faculdade. São vários que acontecem em vários pontos da cidade. Já conversamos com um da região dos Pimentas, vamos conversar com outro ainda hoje. Também, ainda hoje, estará conosco o padre Giovanni Bancio, ele que é o coordenador da campanha mundial da juventude que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Vai vir muitos jovens, estão chegando muitos jovens aqui para essa jornada mundial da juventude, né? Que vão acontecer no Rio de Janeiro, e muitos desses jovens serão acolhidos aqui na cidade de Guarulhos. E o padre Giovanni vai nos explicar como é que isso está acontecendo. E também, para amanhã, dia 11, uma grande movimentação está programada para acontecer em todo o Brasil. Aqui na cidade de Guarulhos, quem vai nos contar é um representante aí dos sindicatos e das centrais, que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer? Como vai acontecer? Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o senhor Dr. Reginaldo Sena, que vai falar sobre esse movimento que deve acontecer amanhã por volta já das 5h30 da manhã. Vamos para um rápido intervalo e na volta Reginaldo Sena aqui conosco. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar todos vocês a ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuan Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você, agora trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuan Siqueira. Informações 2447-0945. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade e trazendo pessoas que conheçam bem essa cidade e falem sobre ela. E ao meu lado aqui o nosso convidado muito especial, um grande amigo de longa data, Dr. Reginaldo Sena. Boa noite, doutor. Boa noite, Samuel. É um prazer imenso estar aqui contigo. E você é um irmãozão do coração. Esse homem tranquilo, sossegado, muito inteligente. O Roberto Samuel é um homem que sabe de muitas coisas. Então é sempre bom estar aqui do teu lado. É bondade do Dr. Reginaldo Sena. Bom, ele vai falar sobre um assunto tremendamente importante, né? Antes de ele falar especificamente sobre o assunto, eu gostaria da opinião dele a respeito dessas movimentações populares que vêm acontecendo nesses últimos meses. Dr. Reginaldo Sena, como é que o senhor avalia essa movimentação, de uma certa forma até espontânea, não? Isso principalmente por isto, principalmente por ser espontânea. Eu acho que ela tem um ingrediente muito positivo. Inclusive os dois movimentos que houveram em Guarulhos, eu participei dos dois, tive a oportunidade de acompanhar, até para sentir de perto essa movimentação. Então eu ouvia assim, alguém dizer, não, mas o governo está procurando interlocutor. Eu acho que o diferencial
desses movimentos sociais, Roberto Sommer, justamente por não ter interlocutor. Então isso criou uma expectativa no governo, no Congresso Nacional, porque aí um monstro, né? Aquela coisa que você não sabe com quem está falando. Então esse é um ingrediente importante, essa movimentação ela tem que existir, mas principalmente pelo fato de você não identificar esta ou aquela liderança. Foi espontâneo realmente. No dia 21 eu pude acompanhar, lhe confesso que eu fiquei emocionado, chorei lá na rodovia Dutra, vendo aquela movimentação de gente, eu fiquei emocionado em ver as pessoas com sua cartolina, ele mesmo escreveu a lápis, aquela coisa bem espontânea mesmo, eu achei aquilo, nunca vi aquilo na minha vida. Olha, o que o Dr. Reginaldo Sena falou é uma tremenda verdade, né? O que também me chamou a atenção, Dr. Reginaldo Sena, é que quando tem essas movimentações programadas, existem faixas padronizadas, feitas por empresas. Essas não, eram cartolinas, escrito à mão, com erros de português maravilhosos, entendeu? Você vê que a coisa realmente era popular. A própria mensagem já queria dizer alguma coisa. Então, alguns falam assim, é movimento da direita, da esquerda, do centro. Não era movimento, era movimento do povo. Eu fiquei naquela ponte ali, onde parou a ponte ali a ponte mais antiga, que diz que é a ponte antiga, né? Assim. Que tem a nova antiga. E eu fiquei ali em pé na ponte e eu comecei a olhar para dentro da cidade de Guarulhos e começou a chegar grupos. E eu fazendo foto, fiz muita foto, você vê que aconteceu com a máquina fotográfica. E aí eu comecei a perceber que não parava mais de vir gente. E você percebia que não tinha político A, B, entidade A ou C, não tinha nada, eram as pessoas. E eu comecei a olhar e não parava de chegar gente. E muito jovem, muitos trabalhadores, metalúrgicos, químicos, comerciários, bancários, tinha gente de todos os tipos, de todas as classes sociais, em torno de um único objetivo. E ficou lindo quando eles cantaram o hino nacional em plena rodovia Presidente Dutra. Aquilo marcou profundamente, foi algo extraordinário. Eu acabei acompanhando, né, eu acompanhei boa parte dessa movimentação, e o que o Dr. Reginaldo Sena falou é uma grande verdade. Não existia um grito contra o Almeida, o Alckmin ou o Adilma, e existia ao mesmo tempo contra todos, não era algo orquestrado, não é isso, doutor? Bom, mas amanhã... Mas eu espero que as pessoas voltem para a rua, pelo amor de Deus. As pessoas precisam voltar para a rua, nessa mesma organização, nessa mesma mobilização. Mesmo eu estou torcendo muito que as pessoas parece que já estão se acomodando, estão fazendo algumas coisas já... Aquela PEC que queria tirar aqueles suplentes de senador, já esqueceram, o referendo também já foi, estão tudo sendo enterrado, não é isso, doutor? Porque senão daqui a pouco, você jovem, você que organizou, que usou as redes sociais, daqui a pouco eles vão dizer, era fogo de palha. Então voltem, pelo amor de Deus, voltem para as ruas. Bom, então amanhã tem mais uma movimentação, é isso, doutor? Me explique que movimentação é essa, aonde vai ser, qual o horário... E qual o endereço? As centrais sindicais, como todos sabem, muita gente me conhece pelo IDECON, que é a entidade de defesa do consumidor, que eu presido, inclusive nós estamos inaugurando um programa aqui na cidade, na TV Cantareira, mas também sou dirigente sindical há mais de 20 anos, pertenço ao Sindicato dos Químicos, que lá representamos trabalhadores de indústrias farmacêuticas, material plásticos, tintas e vernizes, e somos ligados à Central Força Sindical, e todas as centrais sindicais do Brasil se organizaram, e amanhã é o dia em que os trabalhadores, agora sim, através das suas entidades sindicais, é uma continuidade do que já vem acontecendo pelo Brasil afora. O movimento sindical agora vai para as ruas, dando continuidade aos movimentos que ocorreram. Em Guarulhos, vários corredores da cidade estarão, várias indústrias de todos os segmentos que nós representamos, parando a cidade, parando as indústrias. Eu não vou dizer aqui quais segmentos, não corre o risco de esquecer algum sindicato, alguma categoria, mas pode pensar em qualquer categoria profissional amanhã, inclusive transporte coletivo. Estaremos parando o Brasil, mas já que estamos falando de Guarulhos amanhã é o movimento dos trabalhadores que vai acontecer em todos os segmentos industriais e todos os sindicatos, todas as centrais sindicais estão envolvidas nesse movimento. Durante esse final de semana eu acabei conversando com alguns trabalhadores que trabalham em São Paulo, né? E é interessante que eles realmente me confirmaram que muitas empresas grandes, inclusive, já estão preparadas, já dispensaram seus funcionários para o dia de amanhã. Verdade. Outros já fizeram acordos, né, para ser compensado. Está tendo muita movimentação, então parece que a coisa realmente pegou e vai acontecer alguma coisa importante amanhã a partir das 5h30. Não é um movimento de classe, que achas bem claro. É claro que os sindicatos, por serem entidades representativas dos trabalhadores, mas esse é um movimento em que
todos os trabalhadores estarão participando, se mobilizando, e nós temos várias bandeiras de luta, como a mesma bandeira que os movimentos sociais trouxeram, o movimento social sindical também vai trazer, que é a questão de mais investimento na educação, na saúde, transporte coletivo, transporte público, Roberto Samuel. Os trabalhadores sofrem muito com a questão do transporte público, não só em Guarulhos, como em várias cidades do Brasil, acho que todas as cidades do Brasil, nós temos problemas seríssimos de transporte. Então essa é uma bandeira de luta dos trabalhadores também, em que as centrais sindicais estão em torno disto, lutando pelos ideais dos trabalhadores, questão previdenciária, que é um tema importante, em que a gente também quer discutir, a questão contra a terceirização. Então nós temos vários temas que os sindicatos estarão no dia 11, portanto amanhã, em grande mobilização a partir das 4h30 da manhã, em várias empresas da nossa categoria, de várias outras categorias profissionais do comércio, metalúrgicos, químicos, alimentação, condutores, servidores públicos, gráficos, comerciário, setor da borracha, enfim, todas as categorias estarão se mobilizando amanhã. E a pauta, ela é uma pauta única, nacional. Né? Sobre a pauta. Nacional. Então a pauta, vamos lá. Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Que é uma luta desde os anos 80. Perfeitamente. No nosso caso, o setor farmacêutico, já temos em convenção coletiva no estado de São Paulo a redução para 40 horas semanais. Mas os trabalhadores do setor farmacêutico não podem esquecer de que as outras bandeiras que nós temos são igualmente importantes, como a questão do transporte, educação, saúde pública, a questão previdenciária e vários outros temas voltados aos interesses dos trabalhadores. Então temos lá também então, a questão da redução da jornada de trabalho, nós temos também a questão da melhoria do transporte público no Brasil, nós temos a questão de mais investimento na educação, na saúde, reajuste digno para os aposentados, também temos como pauta a questão da reforma agrária, vários temas nacionais e que o trabalhador que está assistindo a gente pode acessar o site do seu sindicato e lá com certeza a entidade sindical vai estar pontuando e falando um pouco mais sobre a pauta que todos os sindicatos e as centrais sindicais estão envolvidas. Bom, e hoje à noite está programada uma grande reunião com os metroviários. Os metroviários estão fazendo nesse momento, ou daqui a pouco, uma grande reunião para saber como é que vai ser essa movimentação, se há adesão, se não vai haver adesão, a respeito dessa grande movimentação. É isso, né, doutor? Perfeito. O que é importante observar é que, além do sindicato estar liderando esse movimento, nada impede, e aí eu até recomendo, que os próprios trabalhadores comecem a se mobilizar. É claro que os sindicatos estão envolvidos em todo esse processo, mas independentemente da entidade sindical, faça a sua parte. E aqueles trabalhadores que estão se mobilizando na empresa, no transporte e tudo mais, conversem entre si e resolvam realmente não ir trabalhar amanhã. As empresas também, que tiverem aí um pouco mais de coerência, evite mandar os seus trabalhadores para os seus locais de trabalho amanhã, porque amanhã será um dia de luta social. É o dia em que os trabalhadores, a sociedade brasileira vai estar mobilizada também para fortalecer ainda mais os movimentos sociais que eu estou reivindicando que voltem para somar força com a gente, porque eles começaram essa grande força de mobilização e os sindicatos estão dando continuidade agora, trazendo um pouco mais de estrutura, reforço, para que a gente possa fortalecer a luta de toda a sociedade brasileira. Uma grande preocupação que eu tenho, doutor, é o que pensando no depois. Digamos que tenha um grande sucesso, essa movimentação para o Brasil amanhã. E depois? Não corremos o mesmo risco de acontecer, como está acontecendo agora, das pessoas irem se acalmando, a pauta sendo jogada para trás, muita discussão, muita balela e pouco resultado? Roberto Samuel, a gente tem que tomar muito cuidado de não pensar no movimento olhando para o umbigo, né? Resolvi o meu problema, o resto que se dane. É claro que muitas questões em que o movimento sindical discute, como direitos e outras conquistas, os sindicatos já vêm conquistando em convenções coletivas de trabalho. Eu acho que o Brasil está num novo momento. Essa coisa de dizer que, olha, e depois? Acho que o depois é que as pessoas vão intensificar os movimentos. Eu penso, e a gente tem conversado com muita gente, os movimentos sociais vão voltar com muito mais força. Então a questão desse movimento e dessa greve amanhã, ela não é uma greve para obter um resultado no dia seguinte. Ela é uma greve, acima de tudo, para alimentar a consciência dos trabalhadores de que nós não podemos parar a fábrica só para reajustar o meu salário que eu trabalho ali, ou só para melhorar a minha condição de vida da minha categoria profissional. Eu acho que esse movimento de amanhã, ele tá dando uma grande demonstração, só para você ter ideia,
todas as centrais sindicais, e nós sabemos que tem central sindical que tem uma linha política, a outra tem uma outra linha, a outra é oposição ao governo, a outra não é. E essas centrais sindicais defendendo os seus princípios, está todo mundo junto. Isso é verdade. Então, essa força sindical. com lutas e todas as outras, elas estão unidas. Então, esse movimento do dia 11, ele não é um movimento que a gente espere. Claro, seria bom que fosse assim, que no dia seguinte o Congresso votasse projeto de lei, que reduzisse a jornada de trabalho. Seria lindo, ótimo. Mas isso é o início de uma consciência com os trabalhadores, dizendo, trabalhador, chega. Até agora nós fizemos greve para resolver o teu problema, da tua categoria. Agora as centrais sindicais estão todas juntas, e amanhã nós vamos poder ver isso com muito mais clareza, porque a TV Cantareira vai estar acompanhando esse movimento desde o começo, e nós vamos, Guarulhos vai poder perceber amanhã que as centrais sindicais deixaram as suas questões, respeitando os seus princípios político, ideológico, estão todas em torno de um único objetivo, que é a defesa da classe trabalhadora no Brasil. Então o depois é fortalecer a consciência política da classe trabalhadora de que só através das nossas mãos e das nossas lutas é que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida. Olha, doutor Reginaldo Sena, eu não sei se eu posso falar, produção, sobre uma grande novidade amanhã? Posso? Grande novidade aí para a TV Cantareira acompanhando em loco, né, ao vivo. É isso aí. Ao vivo, com o link ao vivo dessa manifestação. É a TV Cantareira, então amanhã fique ligadinho na TV Cantareira. A partir das 8 horas estaremos... pelo que eu ouvi dizer, a partir das 5 horas da manhã... Olha, a partir das 5 já vai começar da manhã, a ter algumas amostragens ao vivo aí. A produção está falando. Pessoal, é o seguinte, ó, se vocês querem saber o que vai estar acontecendo nessa movimentação, ligue na TV Cantareira, certo? TV Cantareira. Fala para os amigos, já começa a manter Avisa, contato agora. Fala para os amigos. Olha, e se você não for assinante da NET, está assinando nós pela internet, você também pode acompanhar, sim, pela cantareiraradioetv.com.br, tá certo? Tá perfeito? Ó, vamos falar para a produção depois escrever aí, para o pessoal assistir amanhã, se não tiver na TV Cantareira, acompanhe pelo site. Uma grande novidade aqui do nosso diretor Júnior, pessoal do Fato em Debate, trazendo essa grande novidade amanhã, a partir das 5 horas, link ao vivo dessa movimentação. E nós estamos tendo o prazer aqui de conversar com o Dr. Reginaldo Sena. Dr. Reginaldo Sena, quero te agradecer. Olha, foi fantástico. Eu queria trazer outras vezes, porque ele é um grande conhecedor e a cidade de Guarulhos, acho que o Brasil todo, né, tem um problema sério de consumidor. Para vender aquela maravilha, né? Mas na hora do pós-venda, é terrível. E o Dr. Reginaldo Sena é um profundo... Não estou rasgando seda, não, porque você sabe que quando a pessoa é incompetente, a gente aqui da TV Cantareira, a gente fala mesmo. Mas o Dr. Reginaldo Sena é um profundo conhecedor e traz grandes novidades. Tá certo? Doutor Reginaldo, obrigado. Quero te agradecer pela oportunidade e dizer que o nosso quadro de defesa do consumidor aqui ele tem um diferencial. Nós não vamos politizar a defesa do consumidor. Perfeito. Isso é que é o importante. Porque aqui no sim. Brasil, o que a gente vê aí é a politização da defesa do consumidor. Enquanto que nós vamos fazer aqui na Cantareira, com o apoio do Júnior e toda a sua diretoria, um trabalho social de orientação e de uma ação pedagógica da defesa do consumidor. Nunca vai ser politização. Nós não vamos sair por aí dando uma de salvador da pátria, botando câmera em cara de gerente de loja, ou ameaçando que vai sair por aí pendendo. Nós queremos a solução. E você na Cantareira comece a perceber isso e compare. Fora a questão da politização da defesa do consumidor, e sim na defesa social do consumidor, que é o quadro que a gente começa aqui já fazendo, já foi um quadro no ar e na próxima sexta-feira, não perca. Grande novidade aqui, uma solução extraordinária que a gente fez hoje no Carrefour. E olha, recomendo, hein? Doutor Reginaldo Sena sabe fazer das coisas e a TV Cantareira crescendo. Obrigado, doutor. Obrigado. E olha, dia 11 amanhã, greve geral, hein? Fica em casa, ou então vai pra rua, pega a bandeira e vamos parar a cidade aí. Rápido intervalo, na volta aqui vamos conversar com o Arthur, do Cursinho Comunitário. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você agora, trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato.
Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuan Siqueira. Informações 2447-0945. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar todos vocês a ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Se tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico do trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Os convidados deram um susto na produção que vocês não imaginam aqui, né? Eu estou Reginaldo Sena, o pessoal do sindicato chegou também em cima da hora, depois do Arthur, e agora o nosso grande amigo Padre Giovanni chegou aqui para falar sobre a Jornada Mundial da Juventude. Olha, muito interessante. Espera aí, pessoal de outros países já estão chegando, muitas famílias católicas vão receber esses jovens, esses peregrinos, né, que estão chegando para essa grande jornada. Daqui a pouquinho, Padre Giovanni. Mas antes, vamos conversar com o Arthur, ele que é do Arrastão Solidariedade, um cursinho comunitário que nós já trouxemos alguns aqui para explicar. Nós vamos conversar, saber quem é esse rapaz e o que ele faz e o que acontece nesse cursinho. Boa noite, Arthur. Boa noite, Roberto. Quero agradecer pelo convite. E primeiro, quem é você? Então, eu sou Arthur Carlos Rocha. Eu não sou daqui de Guarulhos, né? Eu sou de Berizal, Minas Gerais. E em 2000 eu mudei aqui para Guarulhos. Chegando aqui eu criei um cursinho que tem como objetivo principal preparar jovens carentes para entrar nas principais universidades públicas. Na época, nós tivemos a receptividade do padre Linderman, lá da paróquia do Cocai. Ele nos recebeu e nós começamos, então, com um grupo preparatório para o vestibular. De 2006, que foi o ano de fundação, até hoje, nós contamos com mais de 300 aprovações nas principais universidades públicas do país, né? O nosso cursinho, o grande diferencial dele tem sido exatamente essa, a preparação do jovem pelo jovem, ou seja, o jovem entra no cursinho, faz a preparação, entra na universidade e depois volta para o cursinho para ajudar outras pessoas. Primeiro, onde fica esse cursinho? Hoje o cursinho... E como é que o jovem faz para participar, para ter direito a ele? O cursinho nasceu na igreja do Cocaia, na região do Macedo, e hoje a gente está funcionando na região da Vila Barros, porque um dos grandes problemas de Guarulhos é o excesso de prédios desocupados que tem. Isso é um problema grave. A prefeitura, inclusive, vai uma dica para a prefeitura, deveria fazer um levantamento desses prédios que estão desocupados para funcionar movimentos sociais. E nós identificamos no ano de 2009 que tinha um prédio desocupado na região da Vila Barros. Então, o que a gente resolveu fazer? Ocupar esse prédio, né? Claro que dentro da lei, dentro de tudo como manda, e resolvemos então funcionar o cursinho naquela região, que é a região da Vila Barros e do Jardim São Francisco. E para o jovem participar, o que ele tem que fazer? Então, o nosso processo de inscrição, ele se dá apenas uma vez ao ano, né? Ele se dá no mês de outubro a janeiro de todo ano. O aluno se inscreve através do site ou em uma das igrejas parceiras, geralmente são igrejas católicas, a gente mantém, graças a Deus, uma receptividade muito grande das igrejas católicas, das paróquias, né, que querem ajudar esses jovens que querem entrar na universidade pública, mas que não têm esse apoio. Então começa geralmente de outubro a janeiro, que é um processo de inscrição, e também pelo site do cursinho. Me parece um contrassenso, porque a ideia comum é que o jovem ele não está preparado para entrar na universidade. O que se ouve muito por aí, Arthur, é que o jovem não sabe nem ler quando chega no 9º ano ou na 8ª série. Como é que você vê essa questão?
Então, essa é uma questão, eu sou professor também da rede pública, então eu fico muito à vontade para falar sobre essa questão. Os alunos, eles não têm a oportunidade, isso é um grande fato. Os nossos professores são bons professores, os professores da rede pública são bons professores, haja vista que o sistema privado quer pegar os professores da rede pública, mas ele não tem essa motivação, porque ele não vê saindo do meio dele alguém que consegue prestar vestibular e passar nas universidades. E também os diretores de escola, com raras exceções, eles prestam um desserviço às universidades públicas, porque eles não incentivam os alunos a prestar vestibular nas universidades públicas, eles sequer divulgam as datas de pedidos de isenção, com raras exceções, é claro. O que eu sinto muito quando eu converso com alguns jovens é a grande diferença entre um jovem que saiu da escola pública de um jovem que saiu do Paterno ou que saiu de um Guilherme de Almeida, uma grande escola aqui da cidade de Guarulhos. Por que essa diferença? Que muitas vezes o professor é o mesmo. Muitos professores que dão aula, seja no Mater Amable, seja no Paterno, no Guilherme de Almeida, muitos deles também trabalham na rede pública. Por que essa diferença, na sua opinião? Eu acho que a gente tem que começar com a frase da Hannah Arendt. Ela disse que a gente tem que fazer com que as pessoas se reencantem com a política. E eu costumo dizer que a gente tem que fazer com que as pessoas se reencantem com a educação. O professor é o mesmo, só que as estruturas são diferentes e as condições são diferentes. Então a gente nunca pode esquecer isso. O professor da rede pública ele está suscetível às piores condições, ao pior salário. Nós estamos falando de quando Montoro é governador do estado, isso não é uma coisa qualquer. Nós estamos falando do maior arroxo salarial da história do país. Então o professor é maltratado. E, aliás, um governador, diga-se de passagem, que falou que o professor que quiser trabalhar por amor não deve ficar na rede pública. Eu acho que deveria abrir mão do salário dele e trabalhar por amor também. Então o salário dos professores no estado de São Paulo é precarizante, para não dizer outra coisa. O professor ele entra com qual faixa de salário? Qual o piso do professor? R$ 970, mais ou menos, hoje. Depende da quantidade de aula que ele pega. R$ 900 seria para 20 horas semanais? Isso, aproximadamente. Então a mudança principal seria salário. Salário. Nós temos que diminuir o número de aulas para o professor e aumentar o salário. Inclusive, essa semana, a presidenta teve um grande avanço, no meu ver, que foi federalizar os salários dos médicos do Brasil. Nós temos que começar a pensar isso. Inclusive, isso é uma proposta do Cristóvão Buarque. Nós temos que pensar em salários de médico, de professores, pagos pela União e altos salários. Todas as outras profissões dependem dos professores. Sim. Então, a gente tem que começar a pensar isso com muito carinho, senão nós estamos fadados ao fracasso. Não conheço nenhuma sociedade que chegou ao sucesso sem antes investir na educação. Então a educação é o pilar fundamental. Eu queria saber de você, como é que o jovem chega até o cursinho, porque fazer cursinho tem que ter muita força de vontade, muito esforço. E geralmente quem chega lá são os mais carentes, né? Eles chegam lá com todo esse pique, chegam quantos chegam até o final do curso? Então, o cursinho ele tem, eu acho que um grande diferencial, que é os 3 pilares que a gente trabalha hoje e que muitas pessoas nos procuram para saber qual é o sucesso de 7 anos, né? Que o ASSOL faz esse ano 7 anos, que é a disciplina, a organização e o sonho. Como é que trabalha esses 3 pilares? Os 3 pilares são trabalhados da seguinte forma. Primeiro, não é pelo fato do aluno ser da rede pública que nós vamos simplesmente passar a mão na cabeça, nós vamos cobrar dele tal qual a gente cobraria, por exemplo, de um aluno de escola particular. A gente tem que cobrar. Cobrar significa o quê? Que ele tem que ter tempo para estudar. Aí é uma outra faixa que a gente faz, convencer os pais. Porque a maioria dos pais, é terrível isso, acho que a maioria hoje deve enfrentar isso, que é o seguinte: os pais não acreditam na transformação através da educação. A maioria deles acham que o futuro do filho é uma carteira de trabalho assinada e uma marmita. Então, isso é terrível. Então, como que a gente desconstrói isso? Mostrando para os pais dos alunos do cursinho que a educação e o ensino superior público é a solução, né? Então, essas etapas todas sendo cumpridas, você passa por um processo de afunilamento de alunos. Você começa aí com 100 alunos, você começa a ter queda. Porque nem todos os alunos estão preparados. E lembrando, o cursinho não é para ensinar. O cursinho é para revisar. Então, verdade. Aí qual é o nível? Eu ia chegar nessa pergunta. Qual é o nível que o aluno chega lá? Ele chega realmente
semi-analfabeto? Nós estamos passando, inclusive, nós estamos estudando os dados do cursinho hoje, isso é terrível. A cada ano que passa, nós estamos recebendo alunos com um grau de deficiência cada vez maior, né? Então isso é terrível, a gente já tinha constatado isso na sala de aula, mas no cursinho isso é visível, né? De alunos que a gente corta o coração, que nos procura e que não sabe, por exemplo, as operações básicas, né? Da matemática. Então é terrível. Estamos conversando com o Arthur, ele que é do Arrastão Solidariedade, cursinho. E é interessante, eu conversando com ele, descobri que ele foi seminarista. Foi seminarista? Foi. Inclusive, um grande prazer de ter o Padre Giovanni aqui. O Padre Giovanni é um grande companheiro, vai estar aqui daqui a pouco, um grande companheiro de grandes batalhas. Eu fui dos frades menores franciscanos, né? E fui das comunidades, comecei nas comunidades eclesiais de base. Eu sou um pouco contraditório, eu começo exatamente do fim para o início. Geralmente o jovem ele vai para a pastoral da juventude e depois ia para as comunidades de base, né? Eu fui para as comunidades de base e depois para a PJ. Aí eu fui para os frades menores, fiquei um período de 2 anos e meio, depois descobri que a luta se dava também fora da igreja instituição e dentro da igreja Povo de Deus, e estou até hoje, graças a Deus. E daqui a pouco vamos falar com o Padre Giovanni sobre a Jornada Mundial da Juventude. Espera um pouquinho aí. Você também está acompanhando isso aí, Arthur? Estou acompanhando desde a eleição do Papa Francisco, estou acompanhando com muito carinho. Acho que a igreja deu uma guinada ao povo de Deus sem precedentes. Estou muito feliz, as declarações e os sinais que ele tem feito. Eu acho que isso é muito interessante. Estou muito feliz. Eu também achei muito interessante. Fora as piadas, né, que tinha que ser um argentino, meu Deus do céu, né? Mas ele tem surpreendido pelas suas ações. Achei muito, muito interessante. Bom, quero agradecer a presença do Arthur. Arthur, obrigado. Vamos convidar você mais vezes para divulgar esse trabalho dos cursinhos que são feitos aqui na cidade de Guarulhos. Tem pelo menos uns 4 ou 5 que eu conheço, faz um trabalho muito interessante. Arthur, obrigado. Roberto, só aproveitar para agradecer aos nossos voluntários. O cursinho só chegou onde chegou porque nós temos um voluntariado que não é só voluntário, que é militante, que essa é a grande diferença. E ao longo desses 7 anos, esse ano 7 anos, para o calendário judaico, 7 anos significa a perfeição. Então, realmente, os nossos voluntários estão de parabéns, desde a pessoa que faz a comida, ao professor que está na sala de aula, disposto a ensinar. Então, acho que isso é o que nos gratifica, né? Isso existe um curso? Quem ajuda nos cursos básicos, como o GIS, por exemplo? Sim, os alunos eles mantêm o cursinho através da reciclagem, que é um exemplo, inclusive, que, diga-se de passagem, foi do professor Rômulo lá no Pimentas, que a gente pegou e achou interessante, e através de rifas, festas e contribuições que ele puder dar. Os alunos que passam na universidade voltam também e ajudam outros alunos. Isso é importante. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta aqui vamos conversar com o Padre Giovanni. É rapidinho. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar todos vocês a ser sócios do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Se tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico do trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você agora, trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar.
Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuan Siqueira. Informações 2447-0945. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Gente, vocês não podem perder amanhã, a partir das 5h30, a partir das 5h30 da manhã, lógico, nós vamos fazer algumas transmissões ao vivo sobre essa movimentação das grandes centrais sindicais, que vai acontecer aqui na região da Vila Endres. Então amanhã, a partir das 5h30, não perca, o pessoal do Fato em Debate, o diretor Júnior Mendonça, estarão trabalhando para trazer informações preciosas para você. A partir das 5h30 da manhã já vamos estar no ar. Bom, e ao meu lado o padre Giovanni Banchio, ele que vem falar aqui sobre a Jornada Mundial da Juventude. E ele já veio correndo aqui porque alguns jovens já chegaram. Então, primeiro vamos dar boa noite para o nosso amigo padre. Boa noite, padre Giovanni. Boa noite, Roberto. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Lembrando os anos passados juntos na comunidade, o trabalho pastoral feito. Muito obrigado. Padre Giovanni estava durante muito tempo ali na paróquia Taboão. Eu sou paroquiano da Taboão. Ele sempre foi muito simpático com todos os paroquianos, com a minha família em especial. Aliás, quero agradecer em público. No final do ano, a minha filha se formou e nós fizemos questão de convidá-lo, porque ele fez parte também da vida de toda a minha família. E falando, minha família, duas jovens, e vamos falar sobre jovens, Jornada Mundial da Juventude. Padre Giovanni, quando é que começou essa jornada? O que significa essa jornada para a igreja, Jornada Mundial da Juventude? A jornada começou em 85, mas o ano anterior, 84, o Papa João Paulo II fez uma grande convocação. Era o ano santo da redenção, um ano santo extraordinário. E foram convocados os jovens na Praça São Pedro. E foi uma surpresa porque chegaram muitos. Foram milhares e milhares de jovens. Em 85 foi o ano internacional da juventude que a ONU lançou. E o Papa, aproveitando deste ano internacional da juventude, refez a convocação dos jovens e foram ainda mais. E aí o Papa anunciou que no Domingo de Ramos, todo ano seria a Jornada Mundial da Juventude, sendo que um ano se celebraria nas paróquias e nas dioceses e o ano seguinte uma grande convocação mundial numa cidade a ser escolhida de cada vez. A última aconteceu na cidade de Madrid? A última foi em Madrid. E agora no Rio de Janeiro. A partir de quando, padre? A Jornada Mundial começa o dia 23, vai até o dia 28. Né? Com uma programação que é mais ou menos fixa. Tem na terça-feira a missa de abertura com o arcebispo de Rio de Janeiro. A quarta-feira a acolhida do Papa. Aliás, isso é na quinta-feira. Sexta-feira, a Via Sacra, na praia de Copacabana. Sábado, à noite, a vigília, em Guaratiba. E domingo de manhã, dia 28, às 10 horas, a missa de encerramento. Entretanto, quarta, quinta e sexta de manhã, vai ter catequeses para os jovens, distribuído em todas as paróquias da cidade do Rio de Janeiro, Niterói, da Baixada Fluminense. E à tarde, eventos para jovens, festivais de música, teatro, exposições de arte sacra, e assim por diante, um monte de eventos e atividades. Bom, e estão vindo jovens, inclusive o senhor chegou aqui me contando que estava recepcionando alguns jovens. Sim, fomos a recepcionar um grupo do Gabão, eram 15, 16 jovens, alguns vão chegar amanhã porque deu problema no aeroporto lá na África, e estamos esperando 1.100 e alguns jovens na nossa diocese de Guarulhos, vindo de 19 países, né? A maioria aqui da América Latina, do Caribe, da França, Canadá e da África, o Congo e Gabão. Como é que vai ser essa organização? Conta para nós. Onde vão ficar esses jovens? O que eles vão acontecer aqui em Guarulhos? Quanto tempo ficam em Guarulhos? Como é que acontece essa recepção aqui, padre? Eles vão ficar aqui até dia 22 ou 23,
A maioria viaja para Rio de Janeiro já do dia 21 e 22. Eles vão ficar hospedados, acolhidos nas famílias, em todas as paróquias da nossa diocese. E cada paróquia, ou 2 ou 3 paróquias juntas, fizeram uma programação, visando 3 objetivos. Momento de espiritualidade, de fé, de oração, porque é um encontro de jovens católicos, jovens, a grande maioria são jovens de comunidade, agentes de pastoral em suas igrejas, em seus países. Uma parte ligada à cultura, para eles conhecer a vida, a vivência do povo, a nossa cultura brasileira, é uma parte da solidariedade missionária, um enfoque para a visita às famílias, a instituições de caridade, ou nas praças mesmo, indo falar da jornada ao povo, no pontão de ônibus e assim por diante. É uma espécie de oxigenação da própria religião, o senhor acredita nisso? Essa movimentação transnacional de gente de um lado para o outro? Sim, vai ser uma grande guinada da atividade com os jovens e vai trazer uma vitalidade para as comunidades cristãs, nossas paróquias. Todas as dioceses, os países que acolheram a Jornada Mundial anterior a Rio de Janeiro, todos concordam em testemunhar que todo o trabalho de preparação, que é muito, e o evento em si traz coisas boas para as comunidades, para a igreja, para os fiéis, não só para os jovens. Qual a expectativa de público na cidade do Rio de Janeiro? 2 milhões, mais ou menos. Se pensava muito mais, mas a crise econômica da Europa impediu a muitos jovens de vir da Europa. Por isso que nós tínhamos dado a disponibilidade de acolher já nesta semana missionária que antecede a própria Jornada Mundial no Rio, tínhamos dado a disponibilidade de acolher 3.000 jovens, e temos 1/3, mas é mais ou menos estes são os números de todas as dioceses que acolhem jovens na Semana Missionária. Bom, e a grande notícia também da Igreja Católica, já que nós não discutimos aqui no programa, já que temos a novidade do padre Giovanni Banchio aqui, é a questão de um padre argentino, Como é que o senhor viu essa troca, essa também renovação, até de pensamento da igreja? Na igreja costumamos dizer que a cada época o Espírito Santo suscita o Papa que a igreja e o mundo precisa. Verdade. E então, além do fato de ser argentino, é o fato de ser, o primeiro Papa não europeu. Isso nos lembra que a igreja é mundial, que a igreja abrange todos os povos. É um jesuíta, e a formação doutrinal, espiritual, a formação humana desta congregação religiosa é extraordinária, e o estilo dele, as atitudes que ele está tomando, são fruto também desta espiritualidade de Santo Inácio que ele carrega, que ele vivencia. E outra coisa interessante, e acho muito bonita, é o fato que ele está atuando, está colocando nas propostas aquilo que muitos cardeais falaram nos dias de reuniões que antecederam a eleição do próprio Papa. O desejo de renovação da igreja, de purificação, como desde João Paulo II tinha falado, todo o processo de renovação que o Bento XVI iniciou, ele está aos poucos levando à frente. E com um estilo, um jeito simples, que cativa o povo, porque é o estilo de Cristo. Bom, e nós tivemos também uma mudança na cidade de Guarulhos não há muito tempo, que é a presença de um novo bispo, também com grandes modificações, padre. Todas essas modificações é uma reafirmação da própria igreja? Isso está acontecendo? O senhor está sentindo isso na própria igreja, até no posicionamento que ela tem com relação aos fiéis? Eu acho que a renovação da igreja se dá de duas formas. Às vezes é feita pelo próprio povo, as comunidades, o trabalho
é o testemunho de grandes santos, isso nos 2000 anos da igreja foi assim, e às vezes chega do alto, por decisões do próprio Papa, dos bispos, dos nossos pastores. Haja visto o Concílio Vaticano II. Né? E estamos esperando que também este processo de renovação que o Papa Francisco está começando, aos poucos, vai se espalhando no mundo inteiro. Na nossa diocese tivemos a mudança de bispo, e Dom Joaquim chegou com grande força, com grande desejo de que o Evangelho seja anunciado, que o trabalho pastoral aconteça. Ele visitou em poucos meses todas as paróquias, todas as comunidades, se revelando o verdadeiro pastor que encontra o seu rebanho, as suas ovelhas. Todo este processo é novo de trabalho pastoral, infelizmente, agora estão, por parte dele, está parado devido à doença dele, que impediu de dar continuidade ao projeto que ele que implementou. Aproveito para pedir a todos os fiéis que rezem pelo nosso bispo, para que ele possa voltar logo com saúde a pastorear todas as nossas comunidades, o grande rebanho de Guarulhos. O programa Tribuna Livre teve o prazer de entrevistar o nosso bispo, né? E antes do anúncio que ele estava doente. Bom, lamentamos a doença e esperamos que ele melhore o mais rápido possível. Bom, queria perguntar para o padre, também ele que conhece bem a cidade, já trabalhou em várias dioceses, como é que a igreja está se posicionando com relação à própria cidade, né? Que existe muita essa questão do trabalho social. A igreja hoje está muito mais ativa, né, nesse trabalho social, já que a cidade de Guarulhos, embora seja a 8ª economia do mundo, existe ainda muitos bolsões de insegurança alimentar, de fome mesmo, né? E a igreja ela tem que trabalhar muito nesse ponto, padre. A igreja ainda está com muitas dificuldades nesse ponto, dessa questão de ajudar essa população tão carente. Como é que a igreja tem se posicionado nos últimos anos aqui em Guarulhos? Mas a igreja continua o trabalho junto à população mais necessitadas com as suas pastorais sociais. Talvez aquela mais conhecida é que verdadeiramente transformou a tantas vidas, a Pastoral da Criança, que atende crianças desnutridas, acompanha as mães delas com visitas mensais, a pesagem, nutrimistura, um grande trabalho de transformação e de resgate das vidas. Tem a Pastoral da Saúde, a visita humilde, às vezes escondida, que passa despercebida de tantas pessoas doentes, idosas, às vezes sozinhas, que não têm família aqui por perto. E agora surgiu também a Pastoral da Pessoa Idosa, que complementa todo o trabalho da Pastoral da Saúde, mais voltada para os doentes. A Pastoral da Sobriedade, que está ajudando tantas pessoas no vício do álcool, mas seja qual for a dependência, para retomar o caminho da vida com mais garra e para que seja uma vida digna e também purificada dos vícios, dos males. A Pastoral da Infância, né, da criança, ela fez um trabalho tão bom, né, que todo mundo reconhece isso, que hoje ela até é vista como algo não tão importante. Ela está quase cumprindo a finalidade dela, padre? Bom, é verdade que também acho que a parte das secretarias de saúde estão acompanhando não só o tempo da gravidez, com o pré-natal, mas também as crianças até 1 ou 2 anos de idade, né? Isso não tenho dado certo, mas tem todo este trabalho de acompanhamento que a Pastoral da Criança iniciou quando ninguém se preocupava disso. Isso é verdade. Então, é verdade que, graças a Deus, teve avanços também por parte do governo que complementa o trabalho da Pastoral da Criança. Mas eu acho, como você bem falou, que a nossa cidade ainda tem bolsões de pobreza, não vai ser inútil e tampouco desnecessário o trabalho da Pastoral da Criança.
Eu estou conversando aqui via redes sociais com o Gilberto Ramiro. Ele faz uma questão que já foi discutida, a questão dos custos dessa vinda do Papa. Como é que a igreja está vendo essa questão desses custos? Ele, na verdade, é um chefe de Estado, né? Sim, tem esta parte, todo chefe de Estado é recebido com as devidas honras e tem uma questão de segurança, tem um padrão internacional que tem que ser respeitado, eu acho. Não entendo muito dos pormenores. Tem gastos, vai ter, porque é uma grande encontro, 2 milhões de pessoas, organizar a acolhida, a vivência de uma semana, não vai ser, vamos dizer assim, barato. Pede mesmo um compromisso e um esforço grande que é feito em parte pela própria Igreja Diocesana de Rio de Janeiro, a Igreja Católica toda do Brasil, o governo do Estado e do município de Rio de Janeiro. Mas é interessante lembrar uma coisa que foi questionada em Madrid, né? E, porém, teve uma resposta que se por um lado tem despesas reais, o que a cidade e o município de Rio de Janeiro vai ganhar desde já agora, ainda mais na semana, é lucro para todo mundo. Porque um evento que junta 2 milhões de pessoas vai, com certeza, movimentar economicamente uma cidade, um estado. Em Madrid, no final, a própria Associação de Comerciantes da cidade de Madrid publicou as entradas gerais de todos os exercícios, restaurantes, hotéis, tudo quanto. E o balanço foi mais do que positivo, porque teve entrada de muitos milhões, muito mais milhões do que foram gastos com a jornada. Aliás, essa fala, quem me disse foi o Wellington da Folha Metropolitana. Ele que é um jovem católico, ele esteve na cidade de Madrid, no último encontro de jovens da Jornada Mundial. Ele falou exatamente isso. O custo gasto pela cidade foi bem menor do que o lucro que ela conseguiu pela quantidade de jovens que participaram da Jornada Mundial. Padre, estamos nos 2 minutos finais, vamos deixar esses 2 minutos para o senhor falar um pouco da jornada, para convidar o povo para recepcionar esses jovens, esses peregrinos que vêm de todo o mundo aqui para a cidade de Guarulhos. A Jornada Mundial da Juventude é uma experiência forte de fé, de encontro, de alegria dos jovens. E vai acontecer lá no Rio de Janeiro. Mas antes, aqui em Guarulhos, temos a Semana Missionária, do dia 15 ao dia 20 de julho. Semana que vem. Os jovens do exterior já estão chegando, iremos acolher, no total, 2.300 jovens. 1.100 pelas paróquias da Diocese, mais de 1.000 pelo Caminho Neocatecumenal e 300 pela Congregação dos Padres Teatinos da Paróquia São Geraldo. Faço um grande convite a todo mundo a participar, sábado, 20 de julho, a partir das 18 horas, no Tomeuzão, a missa de encerramento da semana e envio dos jovens peregrinos e dos jovens de nossas paróquias de Guarulhos para Rio de Janeiro. São 800 os jovens de nossas comunidades que estarão lá no Rio de Janeiro para viver esta semana. Venham participar conosco, venham rezar e agradecer a Deus. Sábado, 20 de julho, a partir das 18 horas no Tomeuzão. E, enfim, quero aproveitar para agradecer a equipe diocesana, são mais de 50 jovens que desde outubro do ano passado estão trabalhando para preparar esta semana. Os padres, as comunidades, as paróquias que estão abrindo as suas portas, os seus centros comunitários, as igrejas, abrindo o coração para acolher estas centenas de jovens vindo do exterior. É graças à colaboração de tantas pessoas que isso vai poder acontecer. Um agradecimento também à Prefeitura pela colaboração, que nos permite realizar esta semana, esta acolhida de jovens de
18 países do mundo inteiro que irão alegrar e colorir a nossa cidade a partir do dia 15 de julho. Venha participar conosco desta Semana Missionária e nos acompanhem a Jornada Mundial da Juventude em Rio de Janeiro. Obrigado. Conversamos com o padre Giovanni Banchio. Obrigado pela presença, padre. Vamos agradecer a ele, agradecer os convidados de hoje, né? E lembrar que a próxima semana estaremos de volta aqui, sempre com assuntos importantes que digam respeito a você, cidadão, e também à cidade de Guarulhos. Muito obrigado e até lá!